Cremos naquilo que a Escritura diz sobre nós, amém, irmãos? Porque ela que nos conta quem nós devemos ser. E nesse ritmo aí de virada de ano, nosso coração vai ficando mais quente, mais ansioso por aquilo que Deus vai fazer. E é nesse sentido que eu quero trazer uma mensagem para os meus irmãos. Pode projetar aí, meu irmão, por favor. Deus colocou no meu coração o texto de Salmo no capítulo 90, no versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É momento da gente parar e refletir em tudo aquilo que Deus fez e naquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Está virando o ano, estamos chegando perto de um novo momento. Então, eu quero meditar nas Escrituras com meus irmãos sobre isso, amém? Tá dando para ler aí? Tá legal? Tá, ficou bonitinho, né? Tá bom, beleza. Vamos orar, meus irmãos? Fechar os nossos olhos? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, por um momento tão prazeroso na Tua presença de louvor, onde Teu Espírito Santo nos tocou. Agora, fala conosco através da Tua palavra, fala aos nossos corações, Pai, para que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento, Pai, vindo do alto, Pai. Usa-me como Tu quiseres, Pai. Quebranta e prepara os corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para plantar em cada um aqui, Senhor. E nós te louvamos por isso tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer assim, eu não vou ter como levantar a mão para pedir para trocar, então deixa Deus te guiar aí, meu irmão. Mais fácil, né? Pode passar. Olha, o que eu quero fazer com os irmãos? Em vez de eu ler o texto todo, eu queria ir lendo junto com vocês. Pode ser? Vamos tentar assim? A gente vai lendo e vai mergulhando no Salmo 90, porque foi esse salmo que Deus colocou no meu coração. Então, como um caráter introdutório, eu achei legal falar para vocês que esse salmo, essa parte dos salmos até o final, é o quarto livro dentro dos salmos. Os salmos são divididos em livros e esse é o quarto livro. É aqui que começa todo um tipo de mensagem centralizada na soberania de Deus, que nesse momento começa a ser chamado de Javé, que é o significado de soberano. Aqui a gente já começa a ficar mais atento, porque é o primeiro salmo de um livro que fala da liturgia, do culto, que é isso aqui que a gente está fazendo. Então, nos chama a atenção que há um Deus soberano sobre esse ato que estamos fazendo aqui. Ou seja, tudo o que estamos fazendo aqui é regido debaixo desse Deus que cuida da vida de cada um, e nós juntos como igreja, em unidade, reconhecemos esse Deus sobre nós. É com esse coração que você tem que ler os salmos daqui para frente, a partir do capítulo 90. E tem um monte de hino que a gente canta que foi tirado desses salmos que começam por aqui. Há todo um debate também, principalmente no capítulo 90, porque, como todo bom culto, começa com uma oração, né? E esse salmo é o salmo de oração de Moisés. Aí você fala, caramba, Moisés nos salmos, eu nunca me liguei nisso. Pois é, essa é a oração de Moisés. Foi Moisés que orou isso, ensina-me a contar os meus dias. Rapaz, se Moisés está pedindo para aprender, a gente está lascado, entendeu? Porque ele está falando para aprender. Então, se Moisés, que levou aquele povo inteiro nas costas, está pedindo para aprender, a gente também precisa aprender. Amém, meus irmãos? Amém? Então, o doutor Russell Shedd, indo em defesa dessa questão, porque teólogo, né, é um problema. Quando não tem problema, ele inventa, entendeu? E aí eles ficam discutindo se foi Moisés ou se não foi. E aí o Russell Shedd resolveu da seguinte forma. Ele escreveu assim, ó: este é um salmo que reflete uma circunstância histórica genuína. É a oração de Moisés quando estava no deserto com o povo de Israel. Então, em cada palavra desse salmo, você vai sentir peregrinação, saída do cativeiro, liberdade, ou seja, a tua vida de fé na terra, a tua jornada como peregrino na terra, indo para o céu. Amém, meus irmãos? Então vamos para o versículo 1. Fica aí, atento aí, Valão. Então eu dividi os salmos em 3 partes. Essa é a primeira parte que eu chamei de habitação. Então vamos ler juntos ali, ó. Conseguem ver? Senhor, geração e geração. Nessa parte a gente já começa a ver a presença de Javé. Senhor ali, no hebraico ali é Javé, o soberano. E ele tem sido o nosso refúgio. E que no hebraico está habitação. Não é um lugar que simplesmente você teve um problema e se esconde. Não, é a sua casa. É ali que você passa todos os seus dias.
não é um refúgio qualquer, é o lugar que você escolheu para viver para sempre. E aí, quando a gente vai entender melhor essa questão da geração, a gente vai precisar dar uma lida ali em Deuteronômio. Pode passar, meu irmão, depois a gente dá um pulinho de volta, não tem problema não. Que diz assim, ó: o Deus eterno, Deuteronômio 33:17, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Salmos 71:3 diz assim: se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve. Ordenaste que eu me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Gente, a salvação ela é um presente de Deus para nós. Mas há uma ordem que tem que guiar o teu coração. Você precisa se esconder no Senhor. Se esse esconderijo não está claro para você, se há algo que você ainda sente que Deus não está te acolhendo, é porque você precisa fazer parte dessa geração. Uma geração que saiu da escravidão do pecado, como o povo saiu do Egito, e que caminha para a terra prometida. Amém, meus irmãos? Então vamos para o versículo 2. Vamos ler juntos? Antes. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que texto lindo, de eternidade a eternidade. Gente, aqui a gente vê duas coisas importantíssimas que eu quero que vocês se atentem. Além de falar de habitação, a gente está falando daquilo que origina essa segurança para nós, que é a criação. Diz assim: antes que os montes nascessem. Veja, Moisés está escrevendo essa oração, mas do lado dele está ali Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele está toda hora retomando e bebendo da água que está em Gênesis. E se a gente for mergulhar nessa questão que o Deus soberano, ele está regendo o mundo e está fazendo tudo ao nosso redor, nós precisamos entender que Deus é uma coisa, criação é outra. Pedro, mas isso é óbvio. Não. Nesse mundo de hoje, não. Porque as pessoas adoram árvore, entendeu? Adoram a natureza. Deus está em tudo. Não, ele é o criador de tudo. A glória dele se manifesta, mas ele é o criador de todas as coisas. E para nós isso é muito importante, porque somos seduzidos a adorar a criação dele. Adoramos a estabilidade do nosso trabalho que Deus deu. Adoramos o maldito Mastercard que parcela em 10 vezes a sua dívida e vira um ídolo todo mês na sua fatura. E toma um lugar que não é dele, que deveria ser de Deus. Eu estou falando isso que eu estou falando de primícias, porque a Andréa falou de dízimo aqui, e eu acho que 80% dos brasileiros têm ou estão em dívidas, então todo mundo já passou por esse problema que a Andréa passou e ninguém pode negar isso. Quando é que a gente vai colocar Deus como primazia de todas as coisas? Todas. Porque a criação é dele. Vamos mergulhar mais no texto. Olha, em Gênesis, pode passar, meu irmão, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava, pega essa palavra. Pairava. Quando a gente lê pairava, a ideia que está ali, não levem para um outro lado, mas sabe a galinha chocando um ovo? Era isso que o Espírito Santo estava fazendo. É esse o sentido da palavra original. Estava ali gerando vida. Uma relação profunda entre água e vida, percebem no texto? João, no capítulo 3, no versículo 1, Jesus conversando com aquele cara muito inteligente, o Nicodemos, religioso, cara mestre em Israel. E aí ele vira para Nicodemos e fala: em verdade, te digo, quem não nascer da e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Jesus fala para Nicodemos: meu amigo, você quer viver uma criação nova na sua vida? Você quer nascer de novo? Você quer que as minhas montanhas brotem das suas águas e construam uma fortaleza dentro de você? Você precisa ser abraçado pelo Espírito Santo. Se você não viveu a experiência de ser abraçado pelo Espírito Santo, você precisa mergulhar em oração e pedir a Deus isso. Um missionário da Portas Abertas estava contando que, em certo período, ele
ficou preso na antiga União Soviética e ele não sentia frio em algumas noites em que os soldados propositalmente abriam algumas janelas para ele sentir frio. Um calor invadia e ele se sentia quente. E ele falava: Deus, obrigado, mas um dia eu quero que o Senhor me explique se eu sair daqui vivo. E ele saiu e avisaram para ele: você não tem ideia da quantidade de cartas, de orações escritas à mão que os seus irmãos fizeram por você. Olha que tremendo. Olha que tremendo, meus irmãos. O poder da oração, o poder da gente mergulhar nesse processo criativo de Deus para alcançar um coração sábio. Porque se a gente não olhar a nossa vida, o nosso calendário, a nossa agenda, a partir desse olhar criativo de Deus, a gente vai passar mais um ano sentindo que o tempo escorreu pelos dedos. Então a gente está hoje aqui para ressignificar a nossa vida perante Deus, os nossos ministérios, as nossas vocações, as nossas habilidades, a nossa ideia de salvação, amém? Nesse momento, para que Deus nos dê um norte. Amém, meus irmãos? Eu estou sentindo os irmãos afetados pelo calor. Isso é um sinal de Deus, porque o inferno é real. E lá é pior. Deus tem seus caminhos para nos lembrar da eternidade. As pessoas esquecem, mas Jesus falou muito sobre o inferno, né? E foi essa armadilha que eu caí, porque quando o Espírito Santo falou comigo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Foi maravilha de texto, vai ser suave, né? Mas não, meus irmãos, que a tribulação vem agora. Então orem aí por mim. Pode passar. O caminho para o coração sábio vai estar de Salmos no capítulo 90, do versículo 3 até o 12. E essa jornada ela é um pouco mais pesada. Então, ainda no mesmo espírito, Moisés, olhando ainda para o Gênesis, ele fala assim, vamos ler lá. Falou assim o texto: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Aqui está igual Gênesis 3, no versículo 19, que diz assim, do suor do seu rosto comerás, até que tornes a terra. É o mesmo verbo que está sendo usado aqui. E Gênesis continua sendo pano de fundo. Mas essa é só a introdução, e onde você já começa a ver que a vida ela é efêmera, ela é rápida. E a gente, daqui a 100 anos, talvez ninguém vai estar aqui. Esse é o ponto. Então, esse é um dos motivos que a gente precisa, na vida tão corrida, fazer valer a pena. Pode passar, meus irmãos. Diz assim, vamos lá, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. E aqui começa um plano da redenção. Vocês devem estar lembrando, quem falou isso? Você já leu isso em algum lugar, lembra? Você já leu essa passagem em algum lugar? Onde é que foi? Foi Pedro falando. E Pedro, quando ele fala disso, ele começa a contar um pouco sobre a criação, ele fala sobre o plano de redenção em Noé, e ele vem contando um pouco o que Moisés fez e fala sobre a segunda vinda. E eu quero ler isso para vocês, porque agora o calo começa a apertar no nosso dedo. Diz assim, 1 Pedro 3, no capítulo 3, no versículo 5. Prestem atenção, irmãos, com muita atenção. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Noé, ele está falando de Noé. Então veja, Jesus falou com Nicodemos, olha rapaz, você precisa nascer da água e do Espírito. E isso tem a ver com o processo criativo. E Pedro está relembrando, então, lembram da criação? Tinha muita água lá, tinha um processo de vida ali. E aí ele veio contando, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados, guardados, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pode passar. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como? E 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão
com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amados, que pesado. Então, enquanto Noé está falando assim, olha, a vida passa. Para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. E aí Pedro, quando pega esse texto de Moisés, e ele lembra, Moisés está certo. Eu lembro que Noé estava lá. Lembram? As pessoas, como Jesus fala, vão beber, casar, vão se dar em casamento, como nos dias de Noé. A vinda do Senhor é iminente. Jesus está voltando. E a gente precisa, irmãos, valorizar cada segundo aqui dentro. Cada minutinho na casa de Deus. Cada trabalho feito para a glória dEle. Porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E essa certeza que mora no meu e no seu coração, ela nos faz contar melhor os nossos dias. Versículo 5. Diz assim Moisés, né? Vamos ler juntos? Tu os... São como sono, como a relva que floresce de madrugada. Tem um pastor, Jonathan Edwards, ele é um pouco antigo, é 1741, tem bastante tempo, e ele pegou um avivamento na Europa, que varreu a Europa. A igreja metodista é fruto de parte desse mover, que veio logo após, para vocês terem ideia. Muitos movimentos surgiram ali, até a igreja católica foi afetada nessa época. E ele tem uma pregação chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Dizem que enquanto ele pregava, as pessoas se agarravam nas pilastras com medo de ir para o inferno. O peso do Espírito Santo enquanto ele falava e a consciência de que o pecado faz separação entre Deus e os homens se tornou tão clara, mas tão evidente naquele momento, que trouxe esse peso para a igreja. E eu separei um trecho bem pequeno do livro dele, diz assim, da pregação dele. A ira de Deus é como grandes águas, como a gente leu agora, tu arrastas na torrente. Então, Jonathan Edwards entendeu que essa torrente era assim. A ira de Deus é como grandes águas, torrentes, que estão represadas para o momento presente. Ou seja, Deus está segurando a onda conosco. Em outras palavras. Quanto mais tempo o fluxo fica parado, mais rápido e poderoso é o seu curso. Quando as comportas são abertas, você está aí diariamente acumulando mais a ira. Vocês estão, portanto, nas mãos de um Deus irado. Não há nada além do seu mero prazer, ou seja, do prazer de Deus, que é a palavra beneplácito, é segundo a boa vontade do Todo-Poderoso, que impede que vocês sejam tragados pela destruição eterna. A ideia de que a vida é rápida faz a gente pensar a salvação. Poderia ser comigo, com você, a gente poderia não ter chegado aqui. Peguei um Uber, o sinal abriu, ele foi, e a moto passou do carro da gente, sei lá, isso aqui mais ou menos. Aí eu lembro daquele provérbio, né, que fala que o justo e o que não é sábio, eles podem perecer pela mesma causa. E é isso mesmo, quase que a gente morre ali, atropelado, a moto ia bater do meu lado, ia destroçar o carro, e a gente já está velando meu corpo hoje em algum lugar aí. Eu ia estar bem no céu e vocês iam estar aí lascados, entendeu? Mas olha, irmãos, a vida podia ter ido embora, podia ter sido ceifado, não poderia? Então, o que o Jonathan Edwards está falando é, vocês esquecem que, lembra aquele texto que a gente leu no início de Deuteronômio, que é o braço do Senhor que segura a habitação, é o braço dele que é a rocha que sustenta a vida de vocês. Um segundo, 2, 3, um vírus entra aí pelo seu nariz, você fica doente, daqui a pouco está no hospital e morre. E pode ser assim. A gente tem que começar a entender que a gente só está de pé, a gente só abre os olhos pela manhã porque o Senhor permite.
E aí os nossos dias precisam fazer mais sentido para que a gente tenha felicidade em Deus. Então, diz assim, pode passar, tu os arrastas na torrente, essa torrente da ira de Deus. Os homens são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. 6. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Impossível não lembrar de Jonas. Lembra Jonas, que assistiu de camarote a ira de Deus ali? Estava doido para ver, pegando fogo lá a Nínive, né? Subiu ali no platôzinho dele, falou, agora a Nínive vai ser destruída. Lembrou da história, né? Ele não queria pregar, Deus mandou pregar. Aí ele foi para Nínive, aborrecido, pregou. E aí ele falou, bom, agora eu preguei de qualquer jeito, lá falei, e Deus vai castigar eles porque eles são pecadores mesmo. E aí ele nasceu uma plantinha, dá uma sombra para ele, aí ele relaxa, dorme, aí vem um vento quente igual daquele 3 sábados atrás lá na rua, que eu acordo e falo, que horrível esse calor. Aí ele, que absurdo esse calor, Deus. Aí Deus fala, rapaz, eu estou colocando aqui uma alegoria de como é a vida humana na tua frente. Eu fiz a planta crescer, fiz a planta morrer. Você já leu os salmos, você sabe que é assim, que a vida vai e passa, e você não tem compaixão de uma cidade enorme com mais de 120 mil habitantes, mais os animais que estão ali, de gente que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Então, nesse momento em que a gente vê que a vida ela é efêmera, a gente também está lembrando da nossa vida, mas da vida daqueles que não conhecem a Cristo. E a gente fica com o evangelho muito light. É difícil pregar sobre a ira de Deus, porque não está em moda. As pessoas ficam assim, igual vocês estão assim, ó. Agora, se eu estou pregando que a graça, que o amor de Deus, e a graça quase vira uma graxa, porque o cara cai no pecado, levanta, cai no pecado, levanta, cai no pecado, nunca muda. Não há transformação, há uma aceitação do pecado. E isso não leva ninguém para o céu. Ninguém para o céu. Então, ou a gente começa a tomar para a nossa vida, que a vida de fato é efêmera, ela passa rápida, e a gente começa a pregar assim para os outros, para acordarem para a realidade que está aí, ou a gente vai continuar vivendo um evangelho muito light. Pode passar, versículo 7. E diz assim, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. A palavra consumidos é acabados, é destruídos, aniquilados. Como um exército que passa por cima e não deixa nada sobrando. Essa é a ideia de ser consumidos. E é isso que acontece. Quantos textos falam em Isaías 40, é o paralelo desse texto, que as nações para Deus são como a poeira. A gente é como nada. É igual aquela foto da NASA, vocês já viram aquela da bola azul? Já viram? Que algum gênio lá na NASA virou assim, vamos virar acho que era o Hubble na época, vamos virar o Hubble para ver a Terra? Estava virado para lá e quando viram, veio um negocinho desse tamanho. E aí você não tem como lembrar dos salmos, as nações são poeira para Deus. O que vai ser os seus problemas? O teu pai, ele te ama. O que esses probleminhas que a gente está levando na vida, como diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação, elas só servem para a gente pegar e lançar aos pés do Senhor, porque são poeira para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? E aí, quando a gente tem consciência que a gente é consumido por essa ira que destrói tudo, a gente também vê que a gente é conturbado pelo furor dela. E conturbado é a melhor descrição que eu achei. É aquela sensação que os irmãos de José tiveram quando souberam que ele era faraó. Eu acho que vai ser aquela sensação do dia do juízo final, sabe? Deus olhando olho a olho ali. Eu não vou ter o que falar, só vou fazer... Pela graça somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dá uma passadinha para mim, olha que frase bonita do C.S. Lewis que eu peguei. Diz assim, ó, no fim, aquele rosto que é o deleite ou o terror do universo tem de ser voltado a cada um de nós. Ou outorgando glória inexprimível, que é ou impondo vergonha, que nunca poderá ser curada ou disfarçada. Outras palavras bonitas para a eternidade no inferno, que é um negócio que deixou de ser pregado há muito tempo. Salmos, no capítulo
90, no versículo 7, ele continua aprofundando a ideia de ira e furor. Pode passar, meu irmão. E a gente vai ler algumas coisas sobre a ira e o furor de Deus. Isaías, e eu vou ler rápido para os irmãos não me apedrejarem, diz assim: segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Eu quero ser amigo de Deus, meu irmão, não quero ser inimigo de Deus, não. Porque eis aqui, capítulo 66, que o Senhor virá em fogo para tornar a sua ira em furor. Não bastava só a ira, mas não, é ira e furor de Deus. A sua repreensão em chamas de fogo. Isso é um bom texto para eu falar para a Karina quando ela estiver rebelde, né? Estou só querendo te repreender, porque é melhor eu repreender do que o Senhor irado, com a sua ira e furor. Eu estou falando isso, mas Deus nos trata como filhos, amém? E quando Ele aperta a gente por causa do pecado, às vezes eu falo para a Karina assim: Karina, não flerta com o pecado, não. Lá na casa do Valinho, ela queria ficar mergulhando na piscina, né? Aí já estava toda prontinha, né? Ela foi. Eu fui indo atrás, né? Devagarinho, né? Quando chegou assim pertinho, ela correu, peguei ela assim: meu filha, não flerta com o pecado. A gente faz igualzinho. Aí outro dia ela estava lá e tal, eu peguei: Karina, você não sabe que eu estou fazendo isso, que eu te amo? Aí na hora Deus falou comigo: eu também. Ai, Jesus, misericórdia, né? Apocalipse 19, 15 diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus esmaga aqueles que são seus inimigos. Então, por favor, entendam, nem todos são amigos de Deus, inclusive nós, porque os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Então, se você está em pecado, você também é um candidato a inimigo de Deus, como eu também sou se eu estiver errado. E você estaria incluso aqui, infelizmente. E aí Paulo, né, a gente leu o texto de Isaías, que era um profeta mais antigo, leu o texto agora de Apocalipse, que é falando do futuro, e Paulo ele tenta pegar um pouco mais leve, e ele fala assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita... Mas eu acho que no lugar dele eu escreveria assim mais 4 vezes: muita longanimidade. Os vasos da ira preparados para a perdição. Pessoas que têm o seu coração errado e não se reclinam para aquilo que é certo, não têm prazer no pacto com Deus, com a aliança com Deus. Pode passar para o 8. Vamos ler o 8, para ver se alivia um pouco, né, meus irmãos? Porque tem coisa boa vindo. Olha, diz assim no versículo 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Glória a Deus. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 60. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que lindo, né? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aquilo é a época da lei, porque agora é diante do sangue de Cristo, nossos pecados não são ocultos, eles são apagados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e hoje é dia de conserto. Hoje Deus pode limpar todo o pecado, Ele pode tirar todo o erro, Ele pode ajustar as nossas vidas com um simples mover para a face dEle, porque Ele nos contempla hoje. Ele já nos contempla, porque todos os nossos dias estão debaixo da ira de Deus. E todos os dias Ele está nos olhando com misericórdia, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Porque a gente tem manhã. Ele tem 1000 anos como um dia como 1000 anos. O que é o tempo para Deus? Mas a gente tem manhã, a gente tem problema, a gente tem pecado. E se não é misericórdia de Deus? Se não é misericórdia de Deus. Por isso que todos os nossos dias se passam na tua ira. E é tudo como um breve pensamento, tudo vai rápido. E aí a gente vê o papel de Moisés aqui no texto, né? É ele falando, né, no pesar da sua idade. Imagina você pegar um monte de gente, escravo, com cabeça de escravo, e tu tira aquele povo, transforma num povo. Você dá uma lei, você dá um idioma, você dá uma regra de fé, você transforma aquilo em gente. E esse homem que estava guiando o povo,
E ele disse que precisava aprender. Meu Deus. A gente precisa muito da graça de Deus. Olha que bonito esse provérbio que eu separei para a gente ler aqui. Ó. Pode passar, meu irmão. Eu vou ler para vocês. Esse é o caminho para o coração sábio. A gente já viu que a gente está debaixo da ira de Deus, que Deus também estamos debaixo da sua misericórdia. E a gente já entendeu que a gente tem que construir a nossa casa, habitar nele, para termos dias felizes. Amém? Até aí tudo bem? Beleza. E agora, a gente está começando a colocar os pés para compreender como ter esse coração sábio. E aí Provérbios fala assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi-o, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Pesado. Mas você pode, às vezes, se disfarçar na ideia de que, assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não preciso de um compromisso tão pesado quanto vocês falam com Deus. É que o problema é que não há outro. Não tem muro. Só há um lugar para estar com Cristo. E é na casa dele. Fora dele não há. Deus não negocia a sua glória com ninguém. Esse é o problema. Ou a gente assume um compromisso com Deus, ou a gente vai estar lá, num lugar muito mais quente que esse. Pode passar, meus irmãos. Vamos ler o 11? Quem? Poder da tua ira. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Quem? Quem conhece? Abraão. Talvez Abraão. Ele pode não ter conhecido de perto, mas ele viu o circo pegando fogo literalmente. Ele estava lá negociando com Deus e aí, no seu processo de intercessão, ele fala assim: Deus, não se ire comigo. Ele fala isso, lê lá no texto. Mas vamos negociar aqui, e se tiverem 30 justos? Ele sabe o peso de uma intercessão perante um Deus irado. Abraão sabia o furor de Deus. E se tiverem 30, por favor, não se ira comigo, mas se tiver 30 justos, o Senhor livra Sodoma? E a misericórdia de Deus falou: sim, eu livro. Mas não tinha. E ele viu a ira de Deus. E está lá até hoje o Mar Morto para comprovar, né, pessoal? Agora, será você na eternidade que vai querer ver o peso da ira de Deus no inferno? É função de todo aquele que prega a palavra de Deus falar a verdade das Escrituras, e essa é a verdade. Existe céu, existe inferno. Os dois são eternos. E o peso da ira de Deus se manifestará eternamente, como disse o C.S. Lewis, todos os dias, ininterruptamente. Agora, o texto que aquieta o nosso coração. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a olhar para trás, ver que a nossa vida é efêmera, que passa rápida, que a tua ira, ela é presente todos os dias e que a minha vida em caminho à santidade, ela vem abraçando o desejo de Deus, porque Ele quer ser a habitação segura para as nossas vidas. Ele quer e deseja que você esteja debaixo da mão dele poderosa. Ele quer te sustentar nos braços dele. E quando ele te olhar, não vai ser a ira que vai te aniquilar, mas a graça de Deus. E é por isso que a gente está aqui, para entender como aprender a contar os nossos dias. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: você é discípulo ou é da multidão? Por quê? Eu aprendi uma vez que se você não sabe o que pregar, você pega Mateus do capítulo 5 ao 7, que vai dar certo. É o Sermão do Monte, é maravilhoso, não tem erro. É só você ler que vai ficar bonito. Mas tem um texto ali, bem no início do capítulo 5, no versículo 1, que Jesus fala assim, ó, é o Sermão do Monte, é bonito. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se as multidões. E aí passou a... Tem monte, irmão.
tem uma trajetóriazinha aí, tem que subir um monte, meu irmão. Tem um sacrifício. Não é tão simples assim. Você tem que pagar um preço para estar sentado com o Senhor. Não há lugar melhor para estar do que esse. Mas você precisa subir esse monte. Quando a gente lê no capítulo 7, no versículo 28, que é o fim do Sermão do Monte, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Ou seja, você quer contar os seus dias como? Porque a multidão perdeu um monte de coisa boa. Entendeu? Os discípulos não. Você quer ser multidão ou você quer ser discípulo? Queremos ser discípulo? Então vamos subir o monte. Vamos buscar a Deus. Pode passar. Olha que bonito também em Mateus. Jesus fala assim, ó, você subiu o monte, chegou perto de Jesus e fala assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo porque sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, minha regra, o modo como eu quero que vocês encarem a vida, o estilo de vida que eu tenho para dar para vocês, não é uma escravidão de um monte de não, é um monte de não apaixonado. Quem já foi apaixonado diz não, sabe? Sabe? Tipo, amém? Amém? Tipo, não transem. Aí você, valeu, Jesus. Paixão. É isso. Não é isso? Não, cara, larga esse baseado. Amém. Senhor, me dá força. Para de fazer coisa errada. Caminha comigo. Anda do meu lado. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E é para nossa surpresa, o autor da oração que mandou a gente aprender a contar os nossos dias era Moisés. E Moisés era quem? O homem mais manso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus amigos, esse texto do capítulo 12 de Números seria muito fácil de ler só isolado. Aí você fala, pô, bacana, Moisés é um cara manso. Mas depois em casa, tu volta ali no capítulo 11 para tu ver as tretas que Moisés estava pegando ali. Povo rebelde, irmão, armando rebelião. Meu irmão, imagina, tu acha que tu tem problema no trabalho, que você não está manso no trabalho? Tu pega Números 11 e lê. Lê, que tu vai falar assim, poxa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, esse meu chefe é uma benção, e Deus vai continuar me dando graça. Amém, meus irmãos? Porque Moisés, ele encarou aquele povo todo e era manso. E pelo que eu estou entendendo aqui, mansidão e intimidade andam juntos. Então, se você quer, de fato, aprender a contar os seus dias, você só vai ter a clareza na mente para olhar para trás e entender os problemas que você está passando, se o seu coração for manso. E isso é obra e graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não é por força que você faz isso. É sobrenatural. Mas você se esforça, você sobe o monte atrás de Jesus. Você fica, como falou em Provérbios, à espreita. Que horas que começa o culto? Estou doido para chegar na igreja. Quando vai ser o pequeno grupo? E quando é que começa essa reunião de oração? E quando é que a gente vai louvar a Deus? E quando é que vai ser o evangelismo, meu pastor? Quer saber quando é que... Entenderam essa pegada? Você está com fome e sede de justiça. Os jovens cantaram, fere o meu coração com a tua justiça. Fere o meu coração com fome. Vai pedindo. Vai. Depois ele fere, e ele ata a ferida e ele cura. Mas ele vai ferir. Porque o azeite, ele escorre quando ele é pressionado. Vocês já viram uma prensa de azeite da época de Jesus? Era um negócio, de verdade, né? Deste tamanho de pedra. E aí moía o azeite, ficava o bichinho, coitado do bichinho, girando com aquela pedra em volta, aí esmagava as azeitonas, e aí saía o primeiro azeite, esse azeite era para o templo, e depois o segundo azeite era para outras funções, até o azeite de pior qualidade. Mas o primeiro era para o templo. Então, às vezes, vocês têm dons. Mas o dom, ele atua porque é um dom. Mas Deus quer, às vezes, que vocês sejam quebrantados para que flua unção. E aí vão aparecer coisas que só são feitas debaixo da unção. Eu acho que é isso que Deus quer. Deus quer nos moer. Lá no lugar de prensa de óleo, que é o Getsêmani, onde Jesus orou por mim. Que ele orou, olha, eu quero que nós sejamos um. Esse lugar que ele fez essa oração era um lugar de prensa de azeite. Dói. A
unidade dói, mas é boa, é maravilhosa, ela é agradável e ela abraça todos nós num único mover para a glória de Deus. E como igreja a gente está vivendo um momento desse, onde o bálsamo do Senhor está descendo sobre nós e nos dando alegria. Alegria na presença dEle. Cantamos com alegria, o Senhor tem renovado as nossas forças. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, Moisés era muito manso. E vamos para a terceira parte, eu acho que eu já estou estourando ali, né? A terceira parte e a parte final é o propósito. E a gente está em Salmos, no capítulo 90, no versículo 13. Vamos ler comigo, pessoal? Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Pode passar? Opa, calma aí, deixa eu ver. Pode ir. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Amém. Pode voltar um para mim, meu irmão, no 13? Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Meus irmãos, para o versículo 13 só temos uma palavra. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quantos anseiam pela volta do Senhor aqui nesse momento? Nosso rei está voltando. A nossa vida já não está mais presa aqui. A gente já sente que é chegado esse dia. Então, sacia-nos com a tua benignidade. Eu lembrei na hora daquela música que a gente canta, que a tua bondade me seguirá. Porque a gente vai cantar de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. E fica a pergunta, a bondade do Senhor tem te seguido, irmão? Isso é um filtro. Isso é um filtro. A alegria do Senhor tem te renovado? Se isso não está acontecendo, há algo errado. Precisamos orar. Precisamos investigar em Deus, orando, para que Deus renove e te dê forças. E a gente nós lemos, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Porque realmente a luta tem sido grande. Mas a ideia do texto é que o Senhor sabe de todas elas. Entende? Você não fala para Deus, Senhor, me alegra porque está difícil. Não, você fala, Senhor, me alegra porque o Senhor sabe da minha luta. Você sabe de todos os dias ali certinho. O Senhor me conhece. E eu preciso ser feito alegre no Senhor nesse tempo. Porque as lutas são grandes. E aí diz o texto, né? Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. É Moisés lembrando do povo no Egito, preso no pecado. Então, outro dia, acho que foi ontem que um dos irmãos falou aqui, acho que foi quem que falou? Foi o Sérgio. Foi. Rapaz, por que, Senhor? Por que eu demorei tanto para me converter? É como se estivesse lembrando da época lá na escravidão do Egito. Poxa, Deus. Mas o Senhor pode trazer alegria sobre os dias que você perdeu. Uma alegria tamanha, uma alegria sobrenatural, que vai pegar todos esses dias que estavam ali perdidos e vai trazer tudo para hoje. É essa a alegria do Senhor. E aí diz o texto, né? Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Como eu desejo, irmãos, que seja assim que a gente conte os nossos dias. Falando da obra do Senhor, vendo a glória de Deus, vendo Deus manifestar seu poder, vendo Deus curando, vendo Deus libertando. Porque eu não quero contar meus dias de outra maneira. Eu não quero. Amém, trabalhar é bom, crescer no emprego é bom, isso tudo é bom. Mas isso não é motivo de eu olhar para trás e falar, como eu fui um bom profissional. Eu quero olhar para trás e falar, glória ao teu nome, Senhor. Ganhamos X pessoas naquele lugar para ti, glorificamos o teu nome. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem me usado como canal para isso. Os jovens, quero agradecer porque tem força para evangelizar, para levar a tua palavra. Quero agradecer porque eu me mantive santo. Eu quero me agradecer, Senhor, porque o Senhor me sustentou até aqui. Isso é motivo de alegria. É como diz o texto, aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. A gente vê a glória de Deus se manifestando. E aí, no versículo 17, diz assim, pode passar. E é o último versículo, vamos ler juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Texto lindo.
a época da lei, a lei e tudo mais, Moisés, os 10 mandamentos. Mas é o Moisés que está falando. Seja sobre nós a graça. A graça, ela pega todo o período da humanidade. A graça de Deus está presente no Gênesis, no Êxodo, no Apocalipse, porque Ele nos ama. E se não fosse a graça dele, a gente já estava aniquilado na ira dele, meus irmãos, há muito tempo. Então, seja sobre nós, essa oração final, seja sobre nós a graça, o favor imerecido de Deus. A gente não merecia estar aqui. Esse é o ponto. A gente merecia estar crucificado lá, entendeu? Pelos nossos próprios pecados. É isso que a gente merecia. Então, confirma sobre nós, e esse é um ponto muito importante. Prestem atenção, porque a geração presente, ela tem esse problema de necessidade enorme, que as coisas façam sentido, que a vida tenha uma lógica, que você esteja aqui com algum sentido na vida, e o sentido da vida é esse. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma tudo o que a gente tem feito em prol da Tua glória. Confirma, Senhor, que a gente está trabalhando e gastando nossa energia em louvor da Tua glória. Confirma que a minha vida faz sentido fazendo essas coisas. Deus quer confirmar ministérios. Deus quer confirmar vocações. Deus quer levar vocês para um nível mais alto com Ele. Mas precisamos subir o monte, sentar com Ele, jogar os nossos pesos fora e recolher dele o peso do Senhor, que não é problema, é fácil. Jesus fala, é fácil, comigo é fácil de andar. Comigo é fácil de andar. E aí, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, a gente finalmente vai conseguir olhar para a nossa vida e olhar para trás e falar, caramba, que jornada com Deus. É isso que o Senhor quer. Então, pode passar. Eu quero fazer 3 orações nessa noite. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. E essas orações são refletidas em perguntas. E eu quero que você pense nisso agora. O que está governando a sua vida? É a graça de Deus ou a ira de Deus? Ou seja, você tem certeza, se você não abrir os olhos amanhã de manhã, que você estará no céu com Cristo? Essa é a pergunta, porque o tempo está passando e as coisas estão muito rápidas. Essa é a pergunta crucial. A segunda é, a bondade do Senhor tem te seguido? A alegria do Senhor tem te tomado em meio aos problemas, ou os problemas estão te engolindo? Porque se os problemas estiverem te engolindo, é porque você deixou-se seduzir pela ideia de que não precisa subir o monte para estar com Jesus. Talvez você esteja na multidão ainda. E a terceira é, e as obras das suas mãos? E o que você tem feito na casa do Senhor? Deus tem confirmado? Deus tem colocado, como os jovens falaram, fome e sede de Deus? Então eu peço que os irmãos abaixem a cabeça, eu vou fazer a primeira oração, e é uma oração de apelo, vocês sintam-se à vontade de vir na frente, porque a gente vai orar por vocês, os pastores vão orar por vocês, se você tem passado esses problemas. Fechem os olhos. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Deus, que se há alguém aqui, Pai, que tenha e sente no coração a vontade de te seguir, e que essa é a hora, Senhor. Quebranta o coração desses meus irmãos, Pai. Quebranta o coração desses meus irmãos. Se você tem, os meus irmãos estão orando, estão todos aqui de cabeças baixas, mas se você no seu coração quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador hoje, levante a sua mão. A gente vai orar por você. Você pode levantar a sua mão. O Evangelho é como uma pérola preciosa. Ele é preciosíssimo. E a palavra de Deus diz que aquele que confessar perante os homens, eu vou confessar perante o Pai no céu. Você quer que o Pai confesse? O convite está aberto. Você pode levantar a sua mão a só qualquer hora. Agora, você que tem sentido peso, e eu tenho uma pergunta. A bondade de Deus tem te seguido? Se não tem te seguido, se você está sentindo que a vida está um pouco mais pesada do que deveria, vem aqui para frente. A gente quer orar por você, para um renovo do Senhor. Se a vida ainda está muito pesada, pode vir, porque a gente vai orar, porque nós somos irmãos e estamos aqui para isso, não tem erro nenhum nisso. Estamos todos caminhando para o céu juntos. Estamos todos caminhando para o céu juntos. Então, a terceira é, as suas obras. Está claro na sua mente o que você precisa e deve fazer? Se você quer colocar perante o Senhor a sua necessidade ministerial, ou seja, Senhor, o que eu faço na sua obra, vem para cá também, a gente vai estar orando. Se você precisa colocar isso perante o altar do Senhor. Enquanto isso eu estarei orando aqui. Pai amado, Pai querido, tantos corações, Pai. Tantos corações que trabalham e gastam energia na Tua presença, Senhor. E com a maior sinceridade nós colocamos aqui perante o Teu altar, Senhor,
as nossas causas, os nossos sintomas, as nossas aflições, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor sabe do problema de cada um aqui, Pai. E nós colocamos nessa hora, perante o teu altar, Senhor, confirma, Deus, a obra, Pai. Confirma a obra em cada coração aqui, Jesus. Vem trabalhando em cada mente, em cada coração, Pai. Vem manifestando a sua glória, Pai. Vem trazendo a sua glória na vida desses jovens, Pai. Fala com eles em sonhos, revela, traz o entendimento do que eles devem fazer para a tua glória, Pai. E aqueles que estão aqui querendo aceitar a Jesus como Salvador, Pai, toca no coração, confirma, Pai, e traz para a tua graça, Senhor, nesse momento, Deus. Nesse dia, Pai, é tão duro o mundo, Pai. O mundo tem colocado tantos testes, Pai, para que possamos cair e ficar longe da tua presença. Mas nessa hora nós pedimos, fortalece os meus irmãos na tua palavra, fortalece os meus irmãos na tua verdade, fortalece a tua igreja, Pai, fortalece cada um que está vindo aqui, Jesus, derrama o teu poder, derrama o teu Espírito, derrama a tua graça, para que possamos ver uma vida vitoriosa contigo, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom e tem cuidado de nós, Senhor. Manifesta a tua glória no meio da igreja, manifesta a tua presença em nosso meio e nos dá força e vigor para continuar te servindo, Deus. Ajuda-os, sustenta cada um na tua verdade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se algum de vocês entregou hoje a sua vida a Jesus, eu vou pedir que no final do culto vocês aguardem aqui um pouquinho, que a gente quer conversar e trocar uma ideia melhor com vocês. Amém, meus irmãos? Então é isso, glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos meus irmãos grandemente. E eu passo agora para o pastor Leonardo.